crianças! Eu sou a professora Ivani, estou aqui mais uma vez para a gente entrar no mundo encantado da resolução de problemas. E o tema do nosso desafio de hoje é bem interessante, trata de uma coisa bem interessante que acredito que todos vocês adoram, que são as histórias infantis. Vocês sabiam que as histórias infantis ela é fundamental para alimentar o prazer? Quanto mais você lê, você tem mais prazer. Para aumentar, aguçar a curiosidade de vocês, quanto mais a gente lê, a gente tem curiosidade de conhecer outras histórias. Também, quanto mais você lê, mais você melhora a sua escrita. Então a leitura ela é fundamental. Contar histórias é maravilhoso. E que tal o papai e a mamãe contar uma historinha para vocês? Principalmente nesse período de pandemia, que não temos aqui o professor na sala de aula para contar a historinha para vocês. Então a presença do papai e da mamãe é fundamental, é muito importante. Então eu gostaria de convidar você, papai, e você, mamãe, para ler uma historinha para seu filho. Sabe por quê? Porque essa historinha que você vai ler com ele, nem que seja 5 minutos do seu dia, vai aproximar mais o seu filho de você, vai criar um laço de interação importante que ele jamais vai esquecer. Então, como eu já disse, o tema de hoje é histórias infantis, mais precisamente os contos. Existem contos populares, contos de fadas, e hoje a gente vai tratar de contos. Então, para vocês conhecerem melhor como se dá a estrutura de um conto, quem são os personagens, aonde acontecem as histórias que são contadas nos contos, vamos assistir um pequeno vídeo falando sobre a ambientação, sobre os personagens, sobre a história dos contos. O que são contos? Vamos ao vídeo? Todos os contos são histórias inventadas por algum autor que as criou, usando sua imaginação para entreter e interessar os leitores. Às vezes, os contos relatam histórias de fantasia, e outras vezes, coisas que poderiam acontecer a pessoas reais. Todos conhecem Chapeuzinho Vermelho? Esse todos conhecem! O autor de Chapeuzinho Vermelho é um senhor francês que se chamava Charles Perrault, que escreveu esse conto há mais de 300 anos. Chapeuzinho Vermelho é um conto real ou um conto de fantasia? É como um conto de fantasia. Como pode uma menina falar com um lobo? E como um lobo pode se disfarçar de vovozinha? Vamos pensar nas características que os contos têm. Para enriquecer as histórias, é muito bom contar como são os lugares mencionados. Neste caso, contar como é o bosque ajuda os leitores a imaginar melhor tudo o que acontece. Também sabemos que a casa da Chapeuzinho Vermelho fica longe da casa da sua avó, porque ela tem que fazer um caminho muito longo para chegar. Imagina um caminho cheio de árvores e animais. As personagens deste conto são Chapeuzinho Vermelho, o lobo e a vovozinha. Você se esqueceu do lenhador. É ele quem tira a vovó da barriga. E também tem outro, o narrador, que é quem conta a história. Os contos sempre têm um princípio que fala sobre as personagens e introduz a história. O conto começa dizendo que Chapeuzinho Vermelho está levando uma cesta de comida que a mãe dela fez para sua avó que estava doente. Sai de casa e encontra o lobo. Muito bem. Depois, nos contos, sempre aparece algum problema. É que o lobo indica mal o caminho para poder chegar primeiro na casa e comer a vovozinha. Depois, ele come a Chapeuzinho Vermelho. Esse conto apresenta um grande problema. Pode ser que se resolva bem, como neste caso que estamos vendo, com a chegada do lenhador que salva a vovozinha e Chapeuzinho Vermelho, tirando-os da barriga do lobo. Para terminar, podemos apresentar a vida dessas personagens transformada pela situação. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho aprendeu a lição de não falar com estranhos no bosque. Muito bem, Tiago, meus parabéns. Me pediu para nos encontrarmos na biblioteca. É que tem tantos livros que não sei por onde começar. Você me ajuda? De que tipo de contos você gosta? Não sei, não entendo muito bem de contos. A vovó sempre me conta algum, mas ela inventa na hora. Gostaria de ler um de detetive, de aventuras ou com super-heróis. Você viu que existem muitos contos e que os temas são variados? É mesmo. Vamos ligar para a biblioteca para ver se podem nos ajudar. Boa ideia! Acho que também vou pedir um emprestado. Tiago? Oi, galerinha. Eu gosto de historinha. Você já leu uma historinha hoje? Então, crianças, vamos ao nosso item?
Pensando na importância das histórias infantis, a professora do primeiro ano resolveu fazer uma pesquisa para saber quais eram as histórias preferidas da turma do primeiro ano. Então ela pegou essas informações que ela colheu com os alunos e organizou um gráfico. Eu acredito que todos vocês aqui já sabem o que é um gráfico e já sabem ler um gráfico, já estão craques em leitura de gráficos. Então vamos ver. As histórias preferidas dos alunos foram Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Branca de Neve, O Lobo e os Cabritinhos, João e Maria. E aí, crianças, de acordo com esse gráfico, qual foi a história infantil menos votada? Prestem atenção, foi a menos votada. Aquelas que os alunos menos gostaram. Alternativa A, Branca de Neve. Alternativa B, Chapeuzinho Vermelho. Alternativa C, João e Maria. Ou alternativa D, Os Três Porquinhos. E aí, crianças, gostaram do item de hoje? Gostaram do tema de hoje? Então, se você tiver gostado, que tal você fazer um vídeo, mandar para a sua professora recontando uma história infantil que vocês gostam? Então, vá lá no nosso canal, deixa um like pra gente e até a próxima!